Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. E pra tu que caiu de paraquedas aqui no meu podcast, basicamente aqui é como se fosse meu setting terapêutico pessoal, onde eu tento me expor um pouco mais, me permitir ser bem mais vulnerável também, trazer algumas de minhas questões, minhas dificuldades, minhas complicações internas também, né, para que algumas coisas que eu venha trabalhando aqui te faça sentido e que ao mesmo tempo, entre os meus desencontros, talvez tu se encontre aí também, ok? Meu muito obrigado para tu que chegou aqui e para os ouvintes, né, que já me acompanham aí nesse meu 9º episódio. E olha que legal, né? Porra, o 9º episódio já, cara. 9 episódios já de podcast. Então, eu tô muito grato, tô muito feliz. E essa semana teve um comentário de uma paciente que me disse assim, ela ouviu no último episódio da semana passada, ela disse assim, Zé, se o episódio tivesse uma hora pelo menos uns 40 minutos, 35 minutos pra mim, eu ficaria muito mais feliz ainda, porque eu adoro te ouvir falando. E, porra, é uma puta responsabilidade, né? Sinal aí é interessante porque faz algum sentido, né? Não é só simplesmente ouvir, não é só simplesmente falar, né? Mas é através daquilo que tu absorve, né? Daquilo que te move, daquilo que te comove, daquilo que te toca aí dentro também. Então eu sou muito grato mesmo a vocês. Eu recebo muito feedback, né? Então, não só esse em específico, mas até um abração pra tu, né? Minha paciente querida que tá me ouvindo aí. E aos meus pacientes queridos que estão me ouvindo, que sempre me dão feedback depois que eles ouvem o meu podcast. Porque é como se, de fato, eles já ganham muito, né? No sentido, com relação ao que eles vêm aprendendo e reelaborando e revisitando durante o processo de análise. Ainda mais com esse bônus do podcast, né? O que eu acho muito bacana e interessante, que eles vêm pra sessão já com muito insight. Então, sou muito grato a todos vocês que me ouvem aí, que são meus ouvintes assíduos, né? Então, lhes agradeço de todo o meu coração. Então, bora lá pro episódio de hoje. E hoje, quero abordar com vocês sobre o tema fracasso. Porque na terça-feira, no final do dia, quando eu finalizei um atendimento, um paciente falou assim, Zé, eu posso te fazer uma indicação de tema, cara? Eu falei, pode, manda aí. Cara, aborda lá como é lidar com o fracasso. E esse tema me pegou de surpresa por N questões. Primeiro, porque eu acho que eu nunca pensei sobre isso profundamente. Nunca, até agora, né? Eu fiz algum resgate sobre isso para poder tentar elaborar um pouco mais. Segundo ponto, isso é algo que não faz parte da minha rotina. Isso é algo que eu não alimento, tá? Eu sou um cara assim, muito resiliente a ponto de não deu certo, tá bom, plano B. Não deu certo, tá bom, amanhã outro dia. Não deu certo, ok, é isso, não tenho controle sobre isso. Então, são coisas que eu venho aprendendo com o tempo. Só que ao mesmo tempo, olha que legal, né? Talvez eu não tenha visto um pouco com mais profundidade esse tema, porque de fato, eu agora revisitando, né? Eu me lembro e me recordo que eu já fracassei muitas vezes a ponto de não conseguir recalcular a rota, de desistir mesmo. E olha que louco, né, mano? Agora eu tô tendo bastante insight, assim, de que há uns 6, 7 anos atrás eu tive muita constância de projetos não concluídos. E agora sim, eu acredito que eu esteja me sentindo um pouco... Não me sentindo fracassado, mas talvez tendo esse sentimento de algo que eu tô revisitando, o que é comum, né? Então é como se tu voltasse pra uma casa antiga e tu se recordasse, né? Estando lá, daquele cheiro de mofo, aquele cheiro de fechado, que incomoda. Então isso pra mim me faz muito sentido agora e eu tô trazendo pra vocês. Eu me recordo, na minha adolescência, que eu tive muitos projetos pausados, outros não concluídos, outros somente pensados, não iniciados, né? Então eu vivia muito à base de pensamentos, eu vivia muito à base de querer, mas eu não tinha atitude. E isso eu me sentia muito, de fato, muito fracassado. Eu me recordo também de quando eu tava no ensino médio e eu havia reprovado, né, no primeiro ano, por dança. É isso mesmo que tu tá ouvindo, porque eu dançava, então eu dancei ali dos meus 12 até meus 22 anos por aí. Hoje em dia eu danço de vez em quando, assim, né? Quando a gente tem festa, tem reunião com colegas assim, eu bebo um pouquinho, aí o pai pega, né? Daí tipo, o pai solta o Michael Jackson ali, o Chris Brown branco, né? Como o pessoal me chamava lá. E pra quem não sabe, tem curiosidade, eu tive um grupo de dança também por uns 4 anos. Já dancei no Rio de Janeiro, em campeonato, já dancei em São Paulo também. Onde mesmo em São Paulo? Em Valinhos? Acho que foi em Valinhos, em São Paulo, isso.
e no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, em 2 campeonatos aí. E foi bem legal, em Nova Iguaçu a gente pegou o 4º lugar, e em São Paulo, penúltimo, foi uma desgraça, com o grupo que eu participava lá. E nisso, né, onde entra o fracasso nisso tudo? Porque eu me lembro que quando eu reprovei, ali no ensino médio, no primeiro ano, eu não me senti mal, porque foi uma escolha minha, eu queria, e de verdade, tá, minha mãe ficou muito brava comigo, nossa, ela ficou muito puta, porque eu falei, mãe, eu nunca reprovei, eu quero saber como é que é reprovar. E eu reprovei por conta de fato de dança, porque eu dançava, eu tinha um grupo lá de hip hop, todo dia de noite a gente ensaiava e tal, e pá. E eu reprovei, beleza. Só que daí, o que me frustrou? Quando eu cheguei no 3º ano, muitos colegas que eu estudava, eles já foram pro 2º, e eu continuei no 1º. Eu fui pro 2º, eles foram pro 3º, eu fui pro 3º, eles foram pra faculdade. E nisso, muitos colegas já estavam cursando a graduação. Aí eu me lembro de alguns cursando engenharia da computação, engenharia normal, curso de administração também, mecânica, robótica, ciência da computação, etc. E eu me senti atrasado. E eu me senti literalmente um fracassado, né? Disso agora eu me recordo fielmente, assim. O quão mal eu me senti naquele tempo. E daqui a pouco, depois eu me arrependi. Falei, cara, eu não devia ter reprovado, velho. Porra, porque é pra mim tá lá. Beleza, nessa parte passou. Em outros momentos que eu me senti totalmente fracassado foram de projetos que eu iniciei e eu não concluí. E eu não me recordo se foi por uma questão de capital, se for por uma questão de incentivo. Incentivo não, porque minha família sempre me incentivou. Mas eu acho que foi talvez a minha dificuldade naquele tempo de eu acreditar mais em mim, de eu acreditar um pouco mais na minha força de vontade, de eu nutrir um pouquinho mais dentro de mim e reconhecer de fato a minha capacidade, minhas potencialidades, né, sobre isso. E eu falei sobre isso no podcast, né? Acho que foi no 2º ou no 3º, alguma coisa assim, que eu tinha dificuldade, né, em reconhecer minhas competências, assim, minhas capacidades, minhas habilidades também. E é algo que agora eu tô trazendo que pra mim faz muito sentido, porque como eu disse, acho que eu falei até sobre isso no episódio passado, né? Em que há uma grande diferença entre tu, de fato, receber um apoio, né? Um empurrão, e tu ser dependente disso, né? E eu percebo que naquele tempo eu era dependente. E eu vejo que isso, junto com o tema, né? Como lidar com o fracasso, pra mim eu não lidava naquele tempo. Eu me entregava, eu me jogava, eu não tinha resiliência, eu não tenho a resiliência eu não tinha, né? Naquele tempo a resiliência que eu tenho hoje. Naquele tempo eu não tinha, ou como muitos dizem, né? Socialmente, essa questão da mente aberta, né? Então era muito mais rígido comigo, assim. Eu era muito mais pequeno, digamos, em autoconhecimento. Eu era muito menos flexível comigo. Eu era muito cruel também. Então, onde eu não buscava conhecimento, eu não buscava tentar entender os outros lados, eu não buscava tentar me entender, né, principalmente. Eu acredito que o autoconhecimento, de fato, ele liberta. Então, eu me sentia muito preso, porque eu não me permitia acessar, né, tanto dentro de mim como outras coisas fora também. Então agora, né, olhando de fora, eu percebo o quão fracassado me sentia naquele tempo. Por eu pensar e acreditar que eu estava sendo o cara que estava ficando pra trás. Só que louco, né? Isso é uma merda, uma desgraça, porque tu olha pro lado e tu não tá competindo com ninguém, velho. Aí tu olha pro lado, tu vê os competidores, é um monte de cópia tua. E as cópias que tu olha de ti, tem uma cópia do futuro, uma cópia do presente, uma cópia do passado, é uma criança que é tu ali engatinhando. Então, quando eu olho pra isso e eu vejo e revisito, eu percebo que o tempo, de fato, ele é muito relativo, mas ao mesmo tempo, o meu tempo, ele é algo muito mais sutil, ele é algo muito mais, algo a ser repensado, porque demanda muito do que eu tenho ao meu redor que pode me... Não vou dizer favorecer, mas eu acho que é a maneira em como eu tenho que tentar... eu tenho que tentar me perceber de uma forma muito mais ampla, não de uma forma tão egóica, não de uma forma tão de um ponto só.
né? De que eu tenho minhas limitações, de que eu tenho minhas dificuldades, de que eu tenho que aprender que eu não preciso competir com ninguém, que a minha maior competição é comigo mesmo, de que eu tenho que lidar comigo sim, de que eu tenho que olhar para trás e reconhecer sim do porquê eu tava falhando, de que naquele tempo eu não tinha planejamento, eu não tinha estrutura psicológica, eu não tinha um preparo, até mesmo do que for, né? Enfim, independente, um preparo físico, eu não tinha bons colegas que também influenciassem nesse meu meio, eu também não fui um bom colega, eu também reconheço que eu não ia atrás de novas informações, eu não ia atrás de novas pessoas, eu não ia atrás de novas atitudes, eu não recorria a, talvez, né, pessoas mais velhas, como sendo um mentor mesmo assim. Eu li um livro, né, eu comentei sobre isso também aqui em algum momento. É um livro estoico, não me recordo agora o nome, vou ver se eu consigo encontrar, acho que é Cícero, se não me engano. E ele aborda sobre isso de uma forma muito bacana. Ele fala que toda sociedade, quando tem um problema, quando tem alguma dificuldade, quando precisa de uma tomada de decisão, comumente as pessoas recorrem às pessoas mais experientes, comumente recorrem às pessoas mais velhas, que comumente são essas pessoas que detêm um conhecimento, que conseguem fazer e se tomar uma boa decisão, que fazem toda a diferença no jogo. E pra mim faz um puta sentido, cara. Pra mim faz um puta sentido. Então, hoje em dia eu percebo que talvez por uma questão de orgulho, ou também por uma questão de idade, temperamento, como é que eu posso dizer, geracional, pode ser também, né? Ou coisa que a gente, até mesmo quase todo adolescente é assim, né? Funciona assim, né? Os pais falam, os avós falam, as pessoas mais velhas falam, a gente ergue o nariz, a gente fala caguei, andei, o mundo é meu, eu sou o dono do mundo, e a gente quebra a cara, né? Então, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu ouviria as pessoas mais velhas um pouco mais. Eu queria ter trocado um pouco mais de ideia com meu avô para poder tentar fracassar um pouco menos. Eu queria poder tentar sentar e conversar com mais alguns professores para poder eu aprender um pouco mais com eles também. Eu queria e gostaria de fato ter voltar, né, um pouco mais no tempo e tentar conversar com outras pessoas que eu conheci ao longo da vida, que só tive uma ideia, assim, só troquei uma ideia, mas que foram tão aconchegantes, foram tão gostosa a conversa, assim, pra poder eu tentar absorver um pouco mais dela. Então acredito que talvez o fracasso, ele esteja nesse detalhe, sabe? Naquilo que antecede, naquilo que a gente não nota. Que pra mim de fato demanda de organização, demanda de um posicionamento. O fracasso, ele demanda também, pra mim, né? Pra mim, de uma falta de constância, de muitas vezes a gente ter que fazer o que a gente não quer, a gente ter que estudar o que a gente não gosta, de termos e de aprender minimamente o básico sobre aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, e dependendo da área também, né? Se for lidar com pessoas, aprender a lidar com pessoas. Se for lidar com máquina, da mesma forma sempre estar atualizado com relação ao mundo. Mas eu também não descarto, tá? Toda a questão social, né? E econômica também que nos cerca. Isso não pode ser descartado em hipótese alguma. Não tem que partir somente de uma vontade intrínseca de mim. Não tem que partir somente de uma coisa que seja com relação à minha individualidade, né? Eu acredito que sempre o meio, com toda certeza, ele vai influenciar. Então, a pergunta fica, né? Como lidar com o fracasso? É batendo de frente. É olhando pra isso. É fazendo um mapa mental. É escrevendo. É descrevendo o que tu tá sentindo. É pensando que tu é falho sim. É olhando pra ti e reconhecendo que tu não é tão bom naquilo mesmo, que às vezes tu vai ter que se dedicar um pouco mais, que tu vai ter que se desdobrar um pouco mais. É reconhecer que às vezes tu vai ter que recalcular tua rota aí, porque não tá indo pra onde que tu quer, tu não tá conseguindo o teu resultado ali. Percebendo que tu, às vezes, de vez em quando, vai ter que reavaliar os teus comportamentos, vai ter que reavaliar também as tuas relações, vai ter que se avaliar também com relação à maneira em como tu tá agindo de frente com isso, porque às vezes há muitas pessoas querendo te ajudar, te orientar, te auxiliar, te acompanhar, te mostrar o caminho, estando de braços abertos pra ti, e tu não consegue reconhecer isso, não consegue entender isso.
né? Então, toda a questão da tua criação também influencia isso demais também. Eu acredito que é literalmente tu ser jogo aberto contigo, né? Pra poder lidar com esse fracasso. E entender até que ponto que, de fato, são coisas do externo, de outras pessoas, de outras coisas que são codependentes com relação a tu, que tu não tem controle nenhum sobre isso de fato, mas sobre as coisas que decorrem somente sobre ti, que tu tem um controle, só que tu não consegue ter ferramentas e não consegue se reconhecer nisso também, e tem uma puta resistência que também dificulta o teu processo de talvez lidar um pouco melhor com esse fracasso. Mas o fracasso é algo muito interessante a se pensar, porque o fracasso pra mim é uma palavra muito pesada. Eu não consigo... Será que se eu não tivesse me tornado psicólogo, eu tivesse continuado trabalhando CLT e mesmo formado, eu estaria me chamando de fracassado? Não sei responder isso. Mas com certeza eu estaria me sentindo muito mal. Isso sim, eu tenho total certeza disso. Porque quando eu já havia me formado, né? Quando eu tava na empresa, eu tava lá já há 5 anos. Isso. E daí, quando eu saí de lá, eu já estava formado há 3 anos e meio. Eu já me sentia muito mal. Falei, porra, mano, eu já me formei e... Nossa, eu tô aqui ainda e tal. Mas eu sei, eu entendo que o mercado de trabalho é muito complicado. Então, eu esperei um tempo certo pra poder sair, etc e tal. Então, eu não consigo falar desse lugar. Mas, como eu já trouxe aqui, né? Eu me recordo de momentos que eu me senti fracassado. De recortes, né, que eu revisitei agora, que eu também percebi essa questão do fracasso. Só que tem uma coisa que pra mim é um pouco latente, por exemplo. Eu quero muito, né, talvez tentar ano que vem, me preparar de novo ano que vem. Eu já tô meio que colocando isso em banho-maria há uns 2 anos já, porque eu quero tentar um mestrado. E eu pensando nisso agora, eu me sinto um fracassado, cara, de eu não ter conseguido um mestrado ainda, de eu não ter escrito artigos, de eu não ter pesquisado, né, essa questão mais bibliográfica, assim, de ter entrado no mundo da pesquisa também. Então, não sei, isso me deixou mal agora, pensando nisso, né, mas também eu entendo que é porque eu não queria, né, se fosse tão importante, eu teria feito. E assim, em minha defesa, eu tinha tempo sim, eu tinha como sim, tem pessoas que se dispuseram a me ajudar, me orientar, me auxiliar, a fazer call comigo, né, uma videochamada pra poder me ajudar nisso daí. Mas eu só não quis mesmo. Então, assim... Vocês percebem? Pra ver que louco, né? Eu tive esse insight agora, fiquei mal pra caralho. Só que eu me responsabilizei, dizendo que de fato eu não queria. Porque se eu fosse uma coisa que eu quisesse muito mesmo, eu teria me desdobrado em 3, em 4, pra poder dar sequência nisso, né? Então, não é importante agora. Mas, enfim, eu quero, em algum momento, assim, tentar um mestrado. Eu quero tentar um mestrado, eu sempre pensei nisso desde a faculdade, desde o início da faculdade. Eu acho muito bonito essa parte de licenciatura, né? De lecionar numa universidade, de ensinar pessoas. Então, acho que talvez eu teria essa vocação, essa capacidade, essa qualidade. Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, eu não concordo de eu duvidar de mim assim, não. Eu tenho certeza que eu tenho isso sim. Então, eu não posso deixar isso ser uma incógnita. Eu não posso deixar isso como uma pergunta aberta. Eu tenho que ter um pouco mais de firmeza comigo, né? Pra mim faz sentido, né? Pra mim faz muito sentido isso daí. E até pra poder finalizar, na minha cabeça, abordando que junto do fracasso, tem uma palavra que tá muito latente mesmo. E essa palavra é a comparação. Pra mim parece que a comparação junto do fracasso é como se elas fossem as melhores amigas que se encontram de vez em quando, mas quando elas se encontram, causam um estrondo assim na vida de uma pessoa. E pra mim é muito nítido que comumente pessoas que se sentem fracassadas, elas não conseguem olhar tanto pra dentro, mas elas olham muito pra fora tentando encontrar a justificativa. Em que elas se comparam com outras pessoas, se comparam com o tempo delas, se comparam com o que elas têm enquanto um buff, enquanto um privilégio, se comparam enquanto em como elas estão muito mais avançadas, muito mais melhores, só que elas se esquecem de que as realidades são totalmente opostas e diferentes. Elas se esquecem também de se responsabilizar nesse processo. Elas se esquecem de recalcular a rota de novo, né? De reestruturar, de se recompor. Elas se esquecem de refazer, de tentar de novo, de minimamente ter um bom planejamento por trás, de aprender a ter um pouco mais de constância, ser um pouco mais disciplinado. Então, a comparação pra mim é uma maneira de tu não se sustentar, não bancar,
Não olhar mais pra dentro, pra ver de fato o que tá errado aí dentro, aí, o que tá faltando, mas sempre tentar se justificar olhando fora, né? E mesmo que ela traga, mas ele tá assim, mas ele tem privilégio, e daí o que vai fazer diferença pra ti? Nada, na verdade. Isso pra mim, eu não vejo sentido. E eu acho, é bacana tu reclamar? Pode reclamar. É bacana tu desabafar, jogar isso pra fora? Maravilhoso, concordo plenamente. Mas é o que eu sempre pergunto pros meus pacientes, né? Quando a gente acaba chegando num problema central, ele descobre, ele entende como é que funciona todo o padrão daquilo, e eu pergunto, tá, o que você vai fazer com isso agora? E tu já parou pra pensar que quando tu diz assim, cara, eu sou um fracassado, eu sou um fracasso, na verdade não é que tu seja um fracassado ou que tu é um fracasso, mas é porque tu passou por uma coisa que não deu certo, por uma coisa que não foi como tu queria, por algum comentário que tu ouviu, e tu se determinou um fracasso. Então, tipo assim, ó, saiba diferenciar, saiba conceitualizar o que pra ti é um fracasso, é ser um fracasso. Então, assim, ó, não fala que um bolo inteiro é ruim porque tu comeu um pedaço que tinha um abacaxi e tu não gosta de abacaxi. Tu compreende? Então, assim, ó, não tenta totalizar tudo. Tenta ver um ponto específico só. Às vezes tu diz que o teu dia inteiro foi uma merda, sendo que tu teve um momento de merda. Às vezes tu diz assim que tua relação é uma bosta inteira, só que tu não consegue perceber que tu tem boas partes da tua relação também ao longo do ano. Que vocês podem conseguir trabalhar, enfim, pra poder melhorar isso daí. Entendeu? Compreende? Então, assim, ó, tenta não totalizar. Tenta ver partes específicas. Tenta não generalizar. Tenta ver um ponto ou alguns pontos específicos que tá te, digamos assim, te deixando mal, te causando essa confusão, esse conflito aí dentro, tá? Então é um conselho do José pra você do outro lado também, tá? Tenta não potencializar isso, não reforçar isso também, tenta não generalizar e ao mesmo tempo não ver isso de uma forma tão expansiva. Tenta colocar um filtro aí e ao mesmo tempo um funil, para que chegue num ponto específico aí que talvez tu não esteja vendo, ouvindo e até mesmo detectando até agora. Ok. Cara, eu acho que por hoje é só. Eu tô muito contente. A gente vai finalizar, acho que quase uns 25 minutos, 20 minutos, alguma coisa assim de podcast. Tô bem feliz pela desconstrução, né, até aqui. Eu espero muito que semana que vem eu volte já com outro episódio. Já tenho algumas ideias do que eu quero abordar e falar aqui. Então, para tu que me ouviu até o final desse podcast, meu muito obrigado. Não se cobre tanto, tente, né, observar aí sobre isso daí também. Eu acho que é uma coisa bem bacana. Tente não ser tão cruel contigo, né? Tente não ser tão cruel contigo, né? Se permita errar sim. Se permita também a reconhecer que tu precisa de ajuda de vez em quando. Se permita também reconhecer de que tu pode fazer de novo, tentar de novo. E se não deu certo, tenta fazer outra coisa. É isso. Às vezes a gente tem que assumir que a gente é ruim mesmo, né? Eu acho que foi uma vez na série do Mundo de Gumball. Não, Mundo de Gumball não. A Hora de Aventura, né? O Finn e Jake. Que o Jake disse assim, cara, eu sou muito bom em ser ruim. E pra mim é genial essa frase. Eu sou muito bom em ser ruim. É tu assumir mesmo que de fato naquilo ali tu é ruim e não tem muito o que fazer. E tá tudo certo. Eu odeio futebol, sou muito ruim em futebol. E tá tudo certo. Quando eu jogo, eu passo raiva. Mas eu assumo isso, né? Então acho que assumir isso também é bom. E talvez o lance é de tu recalcular tua rota aí e tá tudo certo. Ok? Muito obrigado pra tu que me ouviu até agora. Agradeço. Bom fim de semana, boa semana. Até semana que vem e tchau.